Vamos falar sobre bebê reborn? Para começar, tem três tipos de pessoas que têm algum envolvimento com essa boneca, e nós vamos falar um pouquinho. E eu tô falando sobre adulto, não criança. O primeiro grupo são aquelas pessoas que querem engajamento, ganhar dinheiro, monetizar com bebê reborn. Então, em suas contas, colocam conteúdo voltado para isso, dando banho na boneca, fazendo parto, levando para o parquinho, sempre conteúdos desse tipo com a finalidade de dinheiro. O segundo grupo são os colecionadores, que são pessoas que gostam do hiperrealismo, que tem aquilo como uma obra de arte, então compra, de vez em quando pega, manuseia, olha, mas coloca ali na parede, tá tudo certo. E todo mundo tem algum tipo de coleção, pelo menos a maioria. Uns colecionam perfumes, outros livros, figurinhas, coisas de heróis, tem vários tipos de colecionadores. E o terceiro grupo é o grupo dessas mães. E quando eu falo assim, são pessoas que estão em grande sofrimento, ou pela perda de algum filho, ou porque sofreu porque não pode ter filho infértil, ou também simplesmente porque tem uma solidão muito grande dentro de si que precisa ser preenchido. Essa lacuna do cuidado, de nutrir, tá em falta. E então elas confundem a realidade com a fantasia e vivem nesse mundinho. Só que essas pessoas não merecem o nosso ódio, o nosso rancor, o nosso ressentimento. Elas estão gritando por socorro e estão fazendo isso em hospitais, indo como podem, indo lá com a boneca para consulta, sim, mas o que elas estão de fato dizendo, me ajuda, não sei mais o que fazer. E nós, como cristãos, precisamos agir com amor, com cuidado, com respeito, para que essas pessoas se curem. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E nessa ilusão que elas vivem, elas estão clamando por socorro, porque precisam enfrentar essa dor que não estão conseguindo. E como nós lemos lá em João 14,6, diz o seguinte, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no mundo de hoje, tão doloroso, de tanto sofrimento, muitas das vezes temos vontade de fugir da realidade. Mas Jesus nos convida a enfrentar essas dificuldades e vivermos em verdade. E a verdade, muitas das vezes, é uma realidade dura, de sofrimento, de dores. Porque, igual também Jesus disse, no mundo nós teremos aflições. Teremos sim, mas ele manda nós termos bom ânimo, e esse bom ânimo é enfrentar as adversidades, não se esconder atrás de alguma coisa. Muitas das vezes, para começar um tratamento, precisa mesmo de uma boneca. Tem muitos estudos que tratam com a boneca pessoas com algum tipo de demência, como Alzheimer, por exemplo, e dá certo, mas precisa ser com supervisão médica e, acima de tudo, tem que ter noção da realidade, sempre tentar voltar para a realidade e para falar, ó, precisa ser encarado com cuidado, com amor, com respeito, sim, mas a realidade precisa ser enfrentada. Vamos ter ânimo para enfrentar os nossos problemas. Não podemos nos esconder deles, por mais que às vezes dê vontade de fazer isso. E sabe qual é o mais impressionante que Jesus disse? Ele venceu, por isso que é para nós termos ânimo. E quando estamos com Ele, Ele nos ajuda, porque Ele vai estar conosco até a consumação do século. Em meio a todas as adversidades, dores e problemas, Ele vai estar conosco. Em meio às doenças, às tristezas, Ele vai estar conosco. Em meio ao desejo de ser mãe, mas à fertilidade, em meio às perdas e ao luto, Ele está conosco. E se a gente ter ânimo para enfrentar a realidade, ele vai nos dar estratégia, seja
dando esse amor a outra criança, ou simplesmente cicatrizando essas dores que a pessoa sente. Mas essas pessoas precisam de ajuda e precisam desse empurrão para que saia dessa fantasia. Essas mulheres, esses pais que estão nesse grande sofrimento, essas mulheres, esses homens. E eles precisam do nosso auxílio sempre. E quanto às pessoas colecionadoras, desde que não demonstre mais amor a um objeto do que ao ser humano, também não tem problema. Agora, essas pessoas que criam conteúdo com isso, aí vai de cada um. Quer seguir? Segue. Se não, saiba que a pessoa está monetizando através disso. Então, fica a nosso ver decidir o que vai fazer. E é isso. Então vamos, se encontrar alguém nessa situação, vamos tentar chamar com amor para a realidade, vamos criar estratégias para auxiliá-las, muitas das vezes levando a uma clínica, a um hospital, procurando profissionais capacitados para isso, certo? Um beijo, graça e paz.